e vamos dar continuidade aqui a essa carta gloriosa que contém tantos ensinos para cada um de nós. Se existe uma carta onde nos esclarece e fala de Cristo, é esta carta. Não que as outras não falem, é claro, mas a ênfase aqui dotada, né, porque cada carta no Novo Testamento vai ter um objetivo. E o objetivo do autor é justamente ressaltar os ofícios, a mediação de Cristo. Né? Cristologia é tratado de uma forma surpreendente em Hebreus. Né? Que pela graça do Senhor podemos ter contato e aprender aqui mais uma vez. Hebreus capítulo 1, hoje verso 5 ao verso 14. Então iremos encerrar o capítulo 1 aqui com a graça de Deus. Primeira leitura na King James, Hebreus capítulo 1, versos 5 a 14. Diz o seguinte: porque qual dos anjos disse ele alguma vez: tu és meu filho, neste dia te gerei. E outra vez: eu serei para ele um pai, e ele será para mim um filho. Verso 6. Outra vez, quando traz ao mundo o primogênito, diz que todos os anjos de Deus o adorem. E dos anjos diz: quem faz dos seus anjos espíritos e dos seus ministros uma chama de fogo. Verso 8. Mas do filho diz: teu trono, ó Deus, é para sempre e sempre. Cetro de justiça é o cetro do teu reino. Verso 9. Amastes a justiça e odiaste a iniquidade. Por isso Deus, também o teu Deus, te ungiu com o óleo da alegria, mais do que os teus companheiros. Verso 10. E tu, Senhor, no princípio estabelecestes a fundação da terra, e os céus são as obras das tuas mãos. Verso 11. Eles perecerão, mas tu permaneces, e todos eles envelhecerão, como acontece com a vestimenta. Verso 12. E como um manto, tu irás dobrá-los, e eles serão mudados. Mas tu é o mesmo, e os teus anos não falharão. Mas a qual dos anjos disse ele alguma vez: assentaste à minha destra, até que eu ponha os teus inimigos por escabelo dos meus pés? Não são todos eles espíritos ministradores, enviados para servir aqueles que são herdeiros da salvação? Até aqui. Vamos orar? O texto de Hebreus, irmãos, é um livro difícil de ser trabalhado expositivamente. Mas com a graça de Deus, podemos entender. Então peça isso, que Deus venha esclarecer, que Deus também venha me usar nesse momento para trazer essa mensagem com lucidez, clareza, e que cada um de nós seja edificado na palavra de Deus. Amém? Ore junto comigo. Vamos orar. Eterno Deus, nosso Pai, estamos aqui mais uma vez diante da sua palavra. E isso é nítido, o teu cuidado. Nisto é nítido as tuas bênçãos sobre o teu povo. Porque a tua palavra, Deus, é alimento para nossas almas. A tua palavra, Deus, é que nos fortalece, que nos traz esperança, que nos santifica. E estamos aqui, Deus, diante de textos inspirados pelo teu Espírito. E somente por ele podemos entender. Que o Senhor, Pai, nos traga o entendimento, a iluminação sobre esses textos. Nos conduza, nos abençoe, Pai. Precisamos dos teus cuidados. Que haja, Deus, aqui arrependimento através da sua palavra. Que haja conversões através desta pregação. Que o Senhor alcance os locais mais inóspitos através dos meios que nós temos disponíveis para esta mensagem. Que o Senhor nos ajude. Que a igreja seja edificada no conhecimento e na graça do Senhor. Na verdade, na santidade,
na comunhão. Fortaleça o teu povo, Deus, e que esse pregador fale apenas daquilo que provém do Senhor, com fidelidade ao texto, e que o Senhor me ajude na clareza, na sabedoria, e relembrando todos os textos, que o Senhor Deus tenha misericórdia de nós, da sua igreja. Assim oramos em nome de Jesus. Amém. Amados, semana passada fizemos a introdução com os 4 primeiros versos. O nosso objetivo aqui, ao estudar a carta aos Hebreus, é justamente endossar, solidificar todo o ensino que nós já tivemos com o livro de Gálatas, onde fizemos uma introdução à teologia bíblica pactual. Se tem um livro que vai tratar sobre as diferenças da antiga aliança para a nova aliança, é este livro. Por quê, amados? Porque nós vamos ver que a administração, e quando eu falo administração, é como Deus cuidou da nova aliança, como ele ainda está cuidando. E é totalmente diferente de como ele cuidou no passado. A salvação era pela fé mediante as promessas, que foram sendo reveladas progressivamente. Nós já vivemos um período após a plenitude dos tempos. Nós vivemos com o sacrifício de Cristo já consumado. Ou seja, um pacto da graça estabelecido. E o autor aos Hebreus, ele vai tratar justamente disso. Desta administração. E quando eu falo dos ofícios de Cristo, rei, sacerdote, profeta, ele vai falar sobre isso. Porque é justamente desta forma, claro, através do Espírito Santo, que ele administra o pacto da graça hoje. E ele estabelece contrastes com a antiga forma de administração. Porque na antiga aliança, como eu disse, promessas, tipologias, sombras. E hoje vai ficar ainda mais claro isso com esse texto. Porque a maior porção do verso 5 ao 14 está em Salmos. O nosso irmão ele falou, nossa, hoje tem bastante versículo, né? De apoio. Por quê? Porque o autor de Hebreus, ele listou aqui, escreveu isso com base nas citações de Salmos. Salmos esses que se referiam a Cristo. Então, amados, nós vamos ver que o antigo apontava, que o antigo falava sobre o Messias que viria, e como ele regiria, como ele administraria esse povo que agora é a igreja. O objetivo de expor a superioridade de Cristo. As passagens bíblicas citadas nesta sessão têm o efeito de reforçar e expor algumas das questões importantes, já apresentadas na introdução do verso 1 a 4. E vocês viram do verso 1 a 4 que ele falou sobre a superioridade de Cristo, comparando com os anjos, inclusive. Em particular, a referência à entronização celeste do Filho, a ascensão e aonde que ele está agora reinando. Então, entronização. E leva naturalmente a uma explicação da sua posição superior em relação ao mundo angelical. Então ele vai continuar abordando a superioridade que Cristo tem sobre todas as criaturas. E quando ele se refere aos anjos, é as criaturas que mais proeminência têm em santidade, em servidão a Deus. Nós estamos aqui, mas os anjos estão próximos de Deus. Então, amados, quando eu quero exaltar Cristo, falar de sua superioridade, eu vou trazer os seres mais sublimes, que é os anjos. Salmo 110, verso 1, veja só, que é um dos salmos que será usado. É um salmo messiânico, mas olha o que diz. O Senhor disse ao meu Senhor, senta-te à minha direita, até que eu faça dos teus inimigos um estrado para os teus pés. Senta-te à minha direita. A citação do Salmo será constante aqui, amados. Ele é mencionado no verso 3, à direita da majestade nos céus, como está escrito aqui. E a citação completa no verso 13, aonde vai dizer, mas a qual dos anjos disse alguma vez, assenta-te à minha destra, até que eu ponha os teus inimigos por escabelo dos teus pés. Estrado. Amados, assim
veremos os salmos que cantamos aqui, inclusive, exaltando o nosso Senhor, entronizando Ele, falando sobre o seu reino celestial. Esse é o foco desta sessão. Jesus usou o Salmo 110, verso 1, por exemplo, para indicar a posição de exaltação do Messias, ou Cristo, na expectativa do Antigo Testamento e nas promessas que foram feitas nos pactos anteriores. Por exemplo, logo depois da queda com Adão, quando o pacto de obras foi quebrado, temos lá em Gênesis capítulo 3, o proto-evangelho, que da semente da mulher viria aquele que pisaria na cabeça da serpente. Então essas promessas foram se desenvolvendo. Ele fez promessas a Noé, ele fez promessas a Abraão, ele fez promessas para todos aqueles no desenrolar da história, que estavam nessa descendência. O próprio Jesus faz citação de salmos. Em Marcos capítulo 12, verso 35 ao 37, olha só Jesus usando salmos. Ele diz: ensinando no templo, Jesus perguntou: como os mestres da lei dizem que o Cristo é filho de Davi? O próprio Davi, nos Salmos, falando pelo Espírito Santo, disse: o Senhor disse ao meu Senhor: senta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés, ou escabelo. Então veja como é sublime cantarmos salmos, irmãos. Salmos contém, como esse de hoje, Salmo 122, a Nova Jerusalém, a paz, e aonde temos paz. Tudo isso aponta e fala sobre Cristo. 1 Coríntios 15, 25, o próprio apóstolo Paulo usando salmos. Olha só. Pois é necessário que ele reine até que todos os seus inimigos sejam postos debaixo de seus pés. Assim como no Salmo 110 que lemos. E as promessas também são encontradas no Saltério. O leitor de Hebreus, ele fica imediatamente tomado de surpresa, amados, pelas numerosas citações de salmos, e é uma atrás da outra. O autor usa isso para fortalecer seu ensino sobre a superioridade de Jesus Cristo. Somente no primeiro capítulo, ele inclui 5 citações do Saltério e 2 de outros livros. No capítulo seguinte, as citações de salmos ocorrem mais frequentemente. Elas quase se tornam a marca registrada dessa epístola. Aí você se pergunta, por que ele usa dessa estratégia? É carta aos Hebreus. Então, como vimos, o objetivo é atingir os judeus, aqueles que tinham a religião judaica. E por isso que ele vai trazer os ofícios de Cristo, para estabelecer justamente que os sacrifícios, as leis cerimoniais, elas se cumpriram. E outro detalhe, por que salmos? Porque nas sinagogas eles cantavam salmos. Na Páscoa, por exemplo, do Salmo 113 ao 118, eles cantavam esses salmos. 113 ao 118. Esses salmos utilizados aqui, que falam sobre o Messias, eram utilizados pelos judeus. Com entendimento? Sem entendimento? Não sei. Mas aqui nesta carta ele traz a elucidação disso. Ele explica. Olha o que o Salmo dizia: este é o nosso Senhor. Então é algo estratégico, é algo totalmente inspirado pelo Espírito de Deus. Os destinatários da carta tinham se tornado familiarizados com os salmos, nos cultos de adoração local, no qual a congregação cantava salmos, hinos e canções espirituais. Onde você vê isso? Efésios 5,19 e Colossenses 3,16. O nosso palavreado, irmãos, como diz Paulo em Efésios 5 e também em Colossenses 3,16, é que sejam salmos, hinos e cânticos espirituais. Então, amados, salmos devem estar contidos no nosso palavreado, na nossa vida. Por quê? Porque falam sobre Cristo. Eles possuíam uma grande quantidade de conhecimento que fora comunicado oralmente nos cultos de adoração. E muitos desses salmos, irmãos, os judeus já tinham até mesmo memorizado. E quando nós começamos a cantar salmos aqui, né, vocês perceberam que alguns deles ficam memorizados na nossa mente?
e assim os salmos começam a ser habituais na nossa vida, isso é maravilhoso. Mas deve ser com entendimento. Fiquei feliz quando me disseram, vamos à casa do Senhor. E tentar remeter todas essas palavras em Cristo. Mas para entender a intenção do autor, vamos entrar no texto. A partir do verso 5. Utilizarei agora João Ferreira de Almeida, revista e corrigida. Porque a qual dos anjos disse jamais, tu és meu filho, hoje te gerei. E outra vez, eu lhe serei por pai, e ele me será por filho. Porque qual dos anjos disse jamais? Então aqui, amados, o escritor, obviamente, ele liga esse versículo ao último que foi pregado. Veja só, o verso 4. Tendo sido feito tanto melhor do que os anjos, assim obteve por herança um nome mais excelente do que eles. Se você for lá no livro de Jó, você vai ver que lá está listado que os homens são feitos um pouco abaixo dos anjos, inferiores. E Cristo, acima. Ele diz ainda, amados, tu és meu filho, hoje te gerei. E isso pode trazer uma grande confusão na mente das pessoas. Quer dizer então que o filho é criatura? Não, isso é heresia. Ele é Deus. Uma das passagens do Salmo 2 é provavelmente de origem davídica. O povo judeu entendia que o Salmo 2, um salmo messiânico, e o seu uso faziam dele na sinagoga, que refletia esse entendimento. Os escritores do Novo Testamento também interpretavam desta forma, como um salmo messiânico. Por exemplo, quando Paulo pregou em Antioquia da Pisídia, olha o que ele disse. O que Deus prometeu aos nossos pais, ele cumpriu a nós, seus filhos, ao ressuscitar Jesus. Atos 13. E o Salmo 2 é onde contém essas palavras do autor de Hebreus. Tu és meu filho, hoje te gerei. Veja só o Salmo 2, verso 7. Proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse, tu és o meu filho, eu hoje te gerei. Tudo bem, pastor? Se gerar não é criar, o que significa? Primeira coisa é você estabelecer isso na sua mente. Isso está, inclusive, no capítulo sobre a Trindade, na nossa confissão, e já estudamos aqui juntos. Ser gerado não é ser criado. Tá? Esses termos foram inclusos, primeiramente, nos credos niceno, em 325 depois de Cristo, para combater as diversas heresias da época. Termos que foram melhor abordados no concílio de Constantinopla. Então, no desenvolver da igreja, eles foram elaborando melhor a interpretação sobre hoje te gerei. Amados, a ideia gira em torno da seguinte alegoria, para que você entenda o que é ser gerado sobre Cristo. Pense o seguinte, a existência do Sol, consequentemente, gera luz, gera calor. Ou seja, a existência de um gera a existência de outro. Por isso que dizemos que o Filho, ele tem a mesma essência do Pai. Porque não existe um sol que só brilha. Não existe um sol que só emite calor. O sol ele é completo em todos os seus elementos. Assim como Deus, Cristo e o Espírito Santo, eles têm a mesma subexistência. Ele tem as mesmas características. Mas, mesmo assim, são pessoas distintas. O Filho é diferente do Pai, porque ele é eternamente gerado. Isso reflete o quê? Uma dupla natureza. Porque quando vemos hoje te gerei, nós estamos falando sobre um salmo messiânico. Então também podemos interpretar de uma forma sobre a sua humilhação. Sua nomeação ao ofício de filho. Especificamente a sua aparição em carne. Filipenses capítulo 2. É refletida nesta cláusula, irmãos. Hoje eu me torno teu pai. A palavra hoje não deve ser tomada literalmente, mas deve ser entendida de modo geral, como se referindo ao tempo da obra de Jesus na terra. Hoje te gerei.
Porém, a cláusula não diz que o momento do nascimento de Jesus ele se tornou seu filho. Não, porque ele é o filho desde a eternidade. Mas em um tempo, ao longo da história, ele tomou essa forma humana. Ou por ocasião da ressurreição, Deus se tornou também seu pai. E outra vez, diz o texto do autor de Hebreus, no verso 5, e outra vez eu lhe serei por pai. Veja só, e outra vez eu lhe serei por pai, e ele me será por filho. Amados, perceba o que o autor diz, e o contexto dessa citação, que é um salmo messiânico, e também encontrado em crônicas, né, os relatos da história, de construir uma casa para o Senhor Deus, onde Davi tinha esse desejo. A palavra do Senhor é dada a Natã, e perceba, informa a Davi que não seria ele, mas seu filho construiria a casa de Deus. Salomão, o filho de Davi, que de fato construiu o templo de Jerusalém, contudo, por meio da sua obra mediadora, o Filho de Deus ofuscou completamente a obra de Salomão. O que eu estou querendo dizer com isso? Quando eu leio aqui, e o autor aos Hebreus ele está fazendo citações do Antigo Testamento, e ele vai dizer agora, e outra vez, eu lhe serei por pai, e ele me será por filho. Vamos analisar 1 Crônicas, capítulo 17, verso 12 e 13. Olha só as promessas contidas aqui. É ele que vai construir um templo para mim, e não Davi. Natã falando a Davi. E eu firmarei o trono dele para sempre. Salomão viveu para sempre? Davi viveu para sempre? Então isso aqui é claramente uma mensagem, uma promessa tipológica. Veja só. Eu serei seu pai e ele será meu filho. Nunca retirarei dele o meu amor, como retirei de Saul. Uma primeira leitura você vai falar, tudo bem, Salomão construiu o templo do Senhor, então deve ser sobre Salomão. Não. Ele está falando sobre aquele que construiria a casa de Deus. E realmente, quando a mulher samaritana em João capítulo 4 pergunta, onde devemos adorar? É lá no templo de Jerusalém ou aqui neste monte? E o que Jesus diz? Nenhum lugar, nem outro. Chegará um tempo onde verdadeiros adoradores o adorarão em espírito e em verdade. Esta é a casa que ele fez. O templo do Espírito. Nós, que estamos reunidos em seu nome. Então veja, irmãos. Se você não identificar o autor de Hebreus, o que ele está citando, você não vai entender o que ele quer dizer. Então ele já citou aqui Salmo 2, ele já falou sobre o Salmo 2, já vimos na introdução que o Salmo 110 também está contido aqui, e agora inclusive Crônicas. Veja, amados, uma revelação progressiva. O autor de Hebreus evidentemente escolheu essa passagem no Antigo Testamento por causa da sua relevância messiânica. E certamente para demonstrar a superioridade de Cristo. Nós cantamos o Salmo 122. E aquilo está expresso ali o sentimento do judeu. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa de Deus. Quando inauguraram, Crônicas relata a inauguração do templo, né? A glória do Senhor invadiu aquele lugar. Ou seja, um judeu ele tinha um apreço absurdo pela casa de Deus. Logo, quando destruíram os exílios, né? A Babilônia, os assírios que saquearam o templo de Deus, aquilo foi uma afronta. Nós temos inclusive salmos imprecatórios, que o Senhor destrua os filhos dele sobre as pedras. Já leram isso? Por quê? Porque eles tinham o sentimento daqueles que destruíram o templo do Senhor. Mas os nossos olhares, irmãos, e o que o autor de Hebreus tem por intenção é que o nosso olhar sobre o texto do Antigo Testamento, ele tem que avançar. O Novo Testamento, ele explica o Antigo, tá? E não vice-versa. Porque já nós vivemos um tempo onde Cristo cumpriu tudo. A nossa irmã ali estava lendo números, ela mandou, isso aqui Balaão estava falando sobre Cristo. Falei, vou verificar para não falar, né? Presunçosamente. Aí eu verifiquei e mandei para ela, justamente, Balaão estava fazendo
falando profecias sobre Cristo, inclusive. Certo que um aspecto físico tinha ali caráter de batalhas contra Moabe, né? Davi, as conquistas de Davi, mas principalmente a conquista de Cristo. Tinha promessas messiânicas. Então, muito bom. A irmã tem que começar, né? E todos nós, a vasculhar o Antigo Testamento e ver o que falava, porque o autor de Hebreus está fazendo justamente isso. Então veja, a leitura de Hebreus é uma leitura delicada. É uma leitura que provavelmente você vai precisar de alguns livros de apoio para poder entender o que está falando. Né? Uma leitura superficial, porque qual dos anjos disse jamais, tu és meus filhos, hoje te gerei. E outra vez eu lhe serei por pai e ele me será por filho. Vai entender bolhufas. Então ele está falando o quê? Ele está recitando passagens do Antigo Testamento para que haja entendimento dos judeus. Porque eles decoravam, cantavam, e muitos deles negavam a Cristo. Verso 6. E quando outra vez introduz no mundo o primogênito, diz, olha só, diz, o que será que vem? E todos os anjos de Deus o adorem. Outra citação. Todo momento que ele fala diz, ou disse, e outra vez, ele está fazendo citações, irmãos. E quando outra vez introduz no mundo o primogênito, o que ele quer dizer com isso? Quem é o sujeito aqui? E quando outra vez introduz no mundo, quem é o sujeito? Deus. O Pai, que envia seu Filho ao mundo. Mas quando isso aconteceu ou acontecerá? A questão permanece, a tradução grega deveria ser, e novamente quando Deus apresenta seu primogênito ao mundo. Ou deveria ser, mas quando Deus trouxer novamente o primogênito ao mundo. Você pode interpretar de duas vertentes. Será que ele está falando de plenitude dos tempos? Ou será que ele está falando da segunda vinda? Vamos entender? E quem responde isso? O contexto. O contexto responde isso. Análise do texto. Nascimento ou segunda vinda? Plenitude ou final dos tempos? A primeira tradução é uma referência ao nascimento de Jesus. Quando a multidão da hoste celestial louvou a Deus nos campos mais próximos de Belém. O relato de Lucas, no capítulo 2, verso 13, vai dizer isso, que quando Jesus nasceu, os anjos adoraram. A segunda tradução, ou interpretação, é uma amplificação do discurso de Jesus sobre o final dos tempos. No final dos tempos, olha o que diz em Mateus 24:31. Ele enviará seus anjos com alto som de trombeta. Isto é, os anjos de Deus adorarão o Filho quando ele voltar no final desta era. Então os irmãos percebem que tem um caráter ambíguo? Mas qual realmente é? Como eu disse, o contexto define. O escritor de Hebreus fala de uma segunda vinda de Jesus, quando ele nada diz no contexto imediato sobre a primeira vinda de Cristo. Parece mais apropriado preferir a primeira tradução, pois segue de maneira lógica as citações do verso 5 e do verso 6, sobre quando Deus enviou o seu Filho na plenitude dos tempos. Veja, por exemplo, o primogênito, ele cita. O primogênito vem de protótokos, que significa no grego primogênito de um ser humano, de Cristo, primogênito de toda a criação. Este termo aplica-se à ressurreição, o aperfeiçoamento dos seres humanos, quando os eleitos serão revestidos de incorruptibilidade, o tão aguardado dia. Esse primogênito já veio à terra e foi o primeiro dentre os muitos. Romanos capítulo 8, verso 29, explica essa palavra primogênito. O que é ser primogênito? É isso aqui, irmãos. Pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou, para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Ou seja,
aquele que adquiriu a primeira forma humana no seu ápice, como vimos as duas naturezas de Cristo, a ressurreição, ela teve uma melhoria no corpo humano de Jesus, correto? Nós teremos também. Um dia, quando ele voltar, seremos revestidos de incorruptibilidade. Mas quem foi o primeiro a adquirir este corpo no ápice? Foi Cristo. Por isso que ele é o primogênito dentre muitos. Não é o simples fato de ter ressuscitado. Não. É porque na ressurreição ele venceu a morte e ele teve esse ápice na sua humanidade. A perfeição foi encontrada nele. Amados, e ele ainda diz: todos os anjos de Deus o adorem. Adorar aqui, amados, vem do grego proskuneo. Sabe o que significa adorar, irmão? Adorar significa beijar a mão de alguém, em sinal de reverência. Cair de joelhos e tocar o chão com a testa, como uma expressão de profunda reverência. Ou ajoelhar-se, prostrar-se, prestar homenagem, reverência a alguém, seja para expressar respeito ou até mesmo para suplicar a ele. O que os anjos fazem? A todos os anjos de Deus o adorem. Anjos, irmãos, e o autor tem por intenção aqui falar isso, que anjos são criaturas subservientes e tinham um legado e até mesmo uma lenda entre os judeus, escritos no Mar Morto, de que os judeus costumavam adorar anjos. Eles costumavam, tanto que, se você for lá em João, capítulo 5, você vai ver a passagem de quem? Do paralítico do tanque de Betesda. E nós sabemos que no original não tem a figura do anjo descendo e mexendo nas águas. Quem acrescentou aquilo? Os rabinos. Por quê? Porque na redondeza do templo tinham poços, tanques que reverenciavam a ídolos pagãos. Eles falavam que as curas que eram ali realizadas eram por outros deuses. E o que eles fizeram? Vamos eliminar isso, vamos colocar a figura do anjo. Tá? Então a crítica textual vai trazer isso. Então veja que a figura do anjo para um judeu, ela tem um caráter de excelência. E o autor de Hebreus está fazendo o que aqui? Ei, anjos são subservientes, não se comparam a Cristo. Quando ele diz, todos os anjos de Deus o adorem. A citação em si mostra que não somente o Filho é maior que os anjos, mas ele é o adorado pelos anjos. O Filho é o Criador dos anjos. E Deus ordena que essas criaturas mostrem reverência para com seu Filho. Os anjos, porque são criados, devem servir ao Filho. E aqueles que herdarão a salvação, também. Isso já começa a nos ensinar sobre a excelência desse pacto da graça, deste Salvador, ao qual é o nosso Salvador. Se nós somos feitos inferiores aos anjos, e deles é requerido adoração perfeita, o que dirá de nós? Qual é o tanto de reverência, gratidão, o proscúneo que nós devemos ter para com Cristo? A ordem de Deus é, e todos os anjos de Deus o adorem. E você? Reverência, amor, zelo, cuidado, por aquilo que Ele é. Verso 7. E quanto aos anjos, diz, o que de seus anjos faz ventos, e de seus ministros, labareda de fogo. Veja só. E quanto aos anjos diz, ainda por intenção, o autor tem aqui estabelecer o contraste entre o Filho de Deus e os anjos.
Em nenhum lugar na Escritura os anjos recebem um título que indique que eles são iguais ao Filho. Em lugar algum. Ao contrário, como criaturas, eles são servos de Deus e estão prontos para cumprir sua ordem. Inclusive, com esse texto, nós temos indicativos sobre as funções dos anjos. Angeologia. Ele fala o que dos seus anjos faz ventos e de seus ministros labaredas de fogo. O que ele está querendo dizer com isso? Outra citação de Salmos. Veja Salmo 104, verso 1 ao 4, para você entender o verso 7. Olha só. Bendiga ao Senhor a minha alma. Ó Senhor meu Deus, tu és tão grandioso, estás vestido de majestade e esplendor. Acho que é o mesmo objetivo do autor de Hebreus. Colocar Jesus no seu devido lugar. Exaltar ele. E ele continua. Envolto em luz como numa veste. Ele estende os céus como uma tenda. Verso 3. E põe sobre as águas dos céus as vigas dos seus aposentos. Sublime, superior, excelso, exaltado. Faz das nuvens a sua carruagem e cavalga nas asas do vento. Verso 4. Faz dos ventos seus mensageiros e dos clarões reluzentes seus servos. Vocês já viram as passagens no Antigo Testamento onde Daniel, Isaías têm encontro com anjos? Você sempre vai se deparar, principalmente Daniel, era como um som de ventos, de tempestade, reluzentes. Citando um salmo, amados, o salmista atribui esplendor e majestade a Deus, que como Criador tem controle absoluto sobre a criação. E este é Cristo. Nuvens e ventos põem-se de pé ao seu chamado, porque eles são figuradamente seus meios de transporte. Os ventos são seus mensageiros, os relâmpagos seus servos. Deus tem perfeito controle sobre sua criação. Na Septuaginta nós veremos que mensageiros é traduzido por anjos. Anjos são o quê? Mensageiros, são como vento. O que o salmista tem por intenção? A mesma intenção do autor aos Hebreus. Falar que não tem nada que não esteja no controle de Cristo. Toda a criação serve, é sustentada por Ele. É Ele quem está governando, e isso vimos semana passada. Quando lemos o verso 3, por exemplo. O qual, sendo o resplendor de sua glória e a imagem expressa da sua pessoa, e sustentando todas as coisas. Sustentando aqui tem o significado de falar levar a cabo, levar adiante, colocar em execução. Não é apenas sustentando um peso, não. É que através de Cristo, Ele está cumprindo os decretos de Deus. É Ele que põe isso em prática, em funcionamento. E Ele diz isso. O que de seus anjos faz ventos, e de seus ministros, labaredas de fogo, ou relâmpagos. Ou seja, ele está trazendo a importância. Não adianta querer alegorizar aqui, porque vento, porque labareda de fogo. A intenção é falar, está sob o controle dele. Porque a palavra aqui é anjos. O quanto aos anjos diz. Então é referente aos anjos. Verso 8. Mas do Filho diz. Opa, diz? O que vem por aí então? Mais uma citação, tá vendo? Porque tanto verso. Ó Deus, o teu trono subsiste pelos séculos dos séculos. Cetro de equidade é o cetro do teu reino. Veja só. Mas do Filho diz, o que ele estava falando no verso anterior? De quem? Anjos. Mas do Filho diz, você percebe a intenção dele? Em colocar os contrapontos do autor, para que nós possamos entender o quão sublime, quão divino, quão exaltado é Cristo. O autor de Hebreus está fazendo isso. Mas do Filho diz,
Ó Deus, o teu trono subsiste pelos séculos dos séculos. Anjos existem por séculos dos séculos? Anjos são criaturas. Ou seja, passaram a existir. O Filho sempre esteve com Deus. Permaneceu, era o Logos, estava com Deus. Quanto tempo? Por toda a eternidade. Ou seja, ele não tem começo, nem meio, nem fim. Diferentemente de um anjo, que teve começo. Sugere que os anjos foram criados para cumprir, irmãos, os mandatos de Deus, com velocidade dos ventos e força do fogo, como vimos no verso passado. Fazem parte da ordem criada e deve ser sujeito ao Filho, porque ele compartilha com o Pai o governo do trono. Deus é para todos sempre. No verso 8 nós vamos falar sobre o reinado, o trono de Cristo, que subsiste por séculos dos séculos. Esse é o nosso Salvador. Então perceba que o autor de Hebreus, ele tanto já falou da humanidade de Cristo, o primogênito, quanto ele está falando agora da sua divindade, do seu trono, da sua existência com Deus. Cetro de equidade é o cetro do teu reino. Aqui diz como que ele governa. Como que é o seu reinado? Celebrando um casamento real, irmãos. É usado com referência a Cristo. Mais um salmo. Salmo 45, versos 6 e 7. O rei de Israel, que está servindo no mais alto grau ideal de partilha de justiça e alegria do seu reino, por quanto tempo? Eternamente. Após a introdução, irmãos, o salmista descreve a excelência e a graça do rei. Vimos isso no verso 3 e 4. A sua vitória na batalha. Seu governo de justiça e equidade. Olha o que diz o salmista, irmão. 45, verso 6 e 7. O teu trono, ó Deus, subsiste para todo sempre. Opa, igual. Cetro de justiça é o cetro do teu reino. Bem-aventurados os que têm sede e fome de... Por quê, irmãos? Porque o reinado de Cristo é baseado em justiça. Se eu, como um salvo, não tenho sede e fome de justiça, que parte que eu tenho com Cristo? O seu reinado no pacto da graça, diz o autor de Hebreus, é um reinado em justiça. Por isso que aqueles que mentem não mentem mais. Por isso a santificação, e Hebreus também vai dizer que sem santificação ninguém verá o Senhor. Por quê? Porque o reinado, a administração dessa nova aliança é baseada em justiça, equidade. Cetro de equidade, irmãos. Significa que o rei tem em suas mãos um cetro. Aí você vai lá em Esther, né? E você lembra ela se encontrando com o rei. Você lembra o que está escrito lá? Como é que procedia? A aprovação ou a reprovação do rei? Se ele estendesse o seu cetro, poderia vir. Se não, significa que o rei tem em suas mãos, o nosso rei, Jesus Cristo, um cetro que simboliza a autoridade real. O rei pode estender o cetro e convidar alguém para se aproximar. Ou pode elevar seu cetro, exigindo silêncio e falando para se retirar. O rei governa por meio desse instrumento. Como o rei exerce seu governo. Sabe de que forma, irmão? De forma justa. Por isso que ele vai dizer em João 10 que ele é tanto a porta quanto o porteiro. E que suas ovelhas passam por ele, porque conhecem a sua voz e o seguem. A alegoria que temos em João 10 é justamente isso que estamos vendo aqui. Ele seleciona em um pastor, a figura de um pastor, já viram? Um pastor ocidental. Já viram aqueles cajado que tem uma ponta assim curva? Sabe para que é aquilo lá?
para quando a ovelha entrar num buraco, alguma coisa, ele põe no pescoço dela e puxa. Ele também tem o cetro. Então, amados, quando ele usa dessa figura nas Escrituras, nós temos que saber o que isso representa. E quando o autor Hebreus diz que ele tem um cetro de equidade, essa é a forma como ele reina. Ou seja, ele tem tanto poder para falar venha, como ele tem poder para falar apartai-vos de mim. E isso é justo. Deus concedeu a ele toda a justiça. É ele quem diz você entra e você não entra. Verso 9. Amastes a justiça e aborrecestes a iniquidade. Sabe o que eu vejo aqui pulsante? E pergunto: expiação limitada. Se ele tem o cetro de equidade, o que significa? O que é ser justo? Amar a justiça e aborrecer o quê? A iniquidade. Ímpios nunca verão o reino dos céus. Nunca. Por isso Deus, diz o texto, o teu Deus te ungiu com óleo de alegria, mais do que os teus companheiros. Veja só. Primeira parte, amastes a justiça e aborrecestes a iniquidade. Vamos ler rapidinho. O Salmo 11 não está aí, mas vamos na unha aqui, rapidinho. Salmos, capítulo 11. Verso 5. Nós cantamos Salmo 11 aqui, viu? Nós cantamos. Verso 5 do capítulo 11 do Salmo. Salmo 11. O Senhor prova o justo, porém ao perverso e aquele que ama a violência, odeia a sua alma. Como que fica? Deus ama o pecador, mas odeia o pecado? Como que as pessoas conseguem desassociar o indivíduo homem, como por inteiro, do ato que ele comete? Se ele comete o ato, é porque o coração dele está naquilo. Tem como desassociar as duas coisas? O pecado é de quem, no final? Do homem, do indivíduo. E quando ele fala que odeia, aborrece a iniquidade, ele está falando daquele que é ímpio. Daquele que é injusto. E como que somos justos? Justificados somente pela fé, temos paz para com Deus. Aqueles que creem, recebem a fé em Cristo, são justificados. A esses, ele ama. Porque diz o texto, amastes a justiça e aborreceste a iniquidade. Amados, somente Cristo amou a equidade e odiou a iniquidade. Como demonstrou durante seu ministério terreno, porque foi encontrado pecado em Cristo? De forma nenhuma. A sua forma humana. E diz o autor de Hebreus também, olha como é cristocêntrica a mensagem de Hebreus. Diz que ele foi tentado em tudo. E por isso ele é o sumo sacerdote. Não existe fraqueza, nada que exista em nós, como homens, que ele não suportou. Amados, não devemos limitar o versículo como designando qualquer momento na vida de Cristo. Mas antes entender isso como uma descrição da sua natureza, justa, reta, como a de Deus. Jesus ama a equidade e deseja que o povo, em seu reino, também ame a equidade e odeie a iniquidade. A equidade é a base do seu reino, irmãos. Então, logo quando eu faço vistas grossas para alguma coisa, eu estou agindo com equidade? Quando eu me assimilo com pessoas que não pregam o evangelho verdadeiro, eu estou agindo com equidade? O texto é muito claro, ele odeia
contrária a ele. Irmãos, nós saímos de Gálatas e viemos para Hebreus. E a Bíblia continua falando a mesma língua. E se eu me chamo de cristão, ou seja, um pequeno Cristo, qual que deve ser o meu compromisso, amado? Por que a palavra diz que não existe comunhão entre luz e trevas, irmãos? Por que não existe essa assimilação, irmãos? Porque um justo, ele ama a justiça, a bem-aventurança. Sede e fome de quê? Justiça, irmãos. Logo, o que é sujo, o que é ímpio, eu não devo nem pensar, mas pelo contrário, Paulo nos diz tudo que é santo, tudo que é puro, tudo que é de boa fama, nisto pensai. Por quê? Porque é justo. E porque ele ama a justiça. Então eu não busco a santificação para eu ser o diferentão, para eu sou mais santo do que o outro. Não. Quando eu me lanço para a santificação e quero ser enquadrado em tudo que ele ama, é porque eu sei que Cristo, ele está dentro dessa esfera de justiça. E se Cristo, ele só habita nessa esfera de justiça, por que eu vou querer estar fora dela? Eu quero estar próximo de Cristo. Eu quero me parecer com ele. Eu quero ter o aroma dele. Eu quero me assemelhar cada vez mais a ele. E isso, para isso acontecer, amado, você vai ter que aborrecer a iniquidade. Sabe qual que é um dos princípios? Quem não tem esse livro, compre. Está emprestado, inclusive, hein? Eu sei de todos os meus livros que estão emprestados, hein? Tem uma lista lá em casa, hein? Seu nome está lá, você nem sabe. Mas compre esse livro, Doutrina do Arrependimento. Thomas Watson é um puritano. Ele vai trazer os ingredientes, né? Ele usa essa alegoria, né? Do arrependimento. Sabe qual que é um dos ingredientes, irmãos? Ódio pelo pecado. Quando você é realmente arrependido, você sente ódio quanto ao pecado. O que o texto diz? Amasse a justiça e aborrecesse a iniquidade. Mateus 6, verso 33, olha o que ele exorta a seus discípulos no Sermão do Monte. Busquem, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua... O que será que ele está falando com isso? O que é buscar o reino de Deus e a sua justiça? A não ser o caráter reto, andar em retidão, em justiça. Essa é a prioridade da nossa vida. Sua prioridade não é trabalhar. Sua prioridade não é nem cuidar do seu filho. Sua prioridade é buscar o reino de Deus e a sua justiça. E se você fizer isso, com certeza todas as outras coisas, seus deveres, se enquadrarão nisso. Mas a sua mente, quando você acorda... E qual que é a oração do Pai Nosso, vocês lembram? Santificado seja o teu nome. Venha a nós o vosso reino. Opa! Em primeiro lugar, o reino de Deus. O que tem no reino de Deus? Como é que será que é o céu? Tem pecado no céu? O que eu tenho que buscar então, irmão? A justiça. Você não tem que aguardar o corpo incorruptível. Você já tem condições de ser aperfeiçoado em vida. Senão dispensa o Espírito Santo. O convencedor, aquele que convence. Dispensa, manda embora. Porque tem crente, irmão. Tem crente, acredite nisso. E eu falo porque eu já ouvi e vi. Que fala, santificação é só crer em Cristo. Não precisa. Opa, não precisa. Então, eu acho que Jesus está errado, né? Eu acho que Jesus está errado. Você não precisa ser santo. Você não precisa buscar aperfeiçoamento. Sejam perfeitos como o Pai é perfeito. Perfeição. Qual que é a nossa meta? Qual que é o nosso objetivo aqui em vida?
ser perfeito. Vamos conseguir? Com certeza não. Mas isso significa que eu vou colocar meu alvo lá embaixo? Busquem. Olha lá. Em primeiro lugar, o reino de Deus. Busquem. Continuem. Não desanimem. Falem com Deus, orem, peçam. Nesse mesmo contexto ele diz, irmãos, bata e a porta será aberta. Busque e encontrará. Se você realmente colocar o Espírito Santo habitar em você, e você desejar isso, irmão, Deus irá prover, Deus irá ajudar. Por quê? Porque na nova aliança, esse é o reinado de Cristo. É assim que ele reina na nova aliança, irmão. Agora, se você não tem desejo por justiça, irmão, a pergunta é, você está dentro desse reinado de Cristo? Por isso Deus, o teu Deus te ungiu com óleo de alegria. Veja só, o que significa isso? É por causa do amor de Cristo, pela equidade, ou seja, justiça, que Deus ungiu Jesus com óleo de alegria. Obviamente, Jesus Cristo é um ungido de Deus, de eternidade a eternidade. Não há um momento em particular no qual Jesus começou seu amor pela equidade. Ele sempre foi equidade. E depois foi ungido. Não. E veja, amados, a expressão óleo, ungir, se você for no Antigo Testamento, você vai ver que os sacerdotes, eles derramavam óleo, né? E o óleo escorria pela barba. O que isso simbolizava? Significa consagração. Ser ungido é você ser separado. Qual que é o óleo no Novo Testamento, irmão? O Espírito Santo. Então você percebe tipologias. E quem que é o primeiro aqui, o primogênito? O ungido do Senhor é quem? Cristo. E através dele recebemos o Espírito do Filho, que também é o Espírito do Pai. Aquele que nos unge, ou seja, nos consagra e fala, ó, você é meu. Efésios capítulo 1 vai dizer que o Espírito Santo é o selo, o penhor da salvação. Ou seja, aquele que nos marca e nos garante isso. É a unção. E ele diz que ungiu com óleo de alegria. Então buscar a santificação, irmãos, ser consagrado ao Senhor não é um peso. Não é um peso. Nem deve ser. Veja só. É por causa do amor de Cristo pela equidade que Deus o ungiu. E a expressão óleo de alegria descreve a administração constante do seu justo governo. A aplicação da sua justiça enche-nos com alegria e felicidade. A alegria, ela é um fruto do Espírito? A felicidade? É? Alegria. É o filho ungido que coloca acima de seus companheiros e compartilha sua felicidade com eles. Então, ou seja, quando você recebe o Espírito Santo de Deus, você recebe a alegria desta unção. Então, amado, temos que parar e pensar na nossa vida. Primeiro, eu tenho vivido essa justiça. Porque se você tem buscado essa justiça, irmão, você não vai ser uma pessoa, Porque nós estamos estudando também aqui a doutrina do Espírito Santo nas sextas-feiras. E nós sabemos que o Espírito Santo é quem encoraja. É quem vem e nos consola e nos dá a certeza da salvação. O Espírito nos comunica ao nosso espírito que somos filhos de Deus. É estar na justiça é alegria. Tem algo maior, tem algo mais sublime do que estar com Cristo, amado. Eu sempre digo isso, parece que tem crente que é condenado a ir para o céu. Já viu crente assim? Nossa, está difícil a vida de crente. Está difícil, irmão. Por que está difícil? Está difícil por causa do Espírito Santo, que é alegria, que é paz, que é justiça, que é paciência.
Se está difícil, sabe por quê? Atribua a sua dificuldade na sua carne e nos seus pecados. Não atribua isso, não confunda as coisas, porque a carne milita contra o Espírito, e o Espírito, a unção deste, é de alegria. Alegria. Veja, por exemplo, Isaías 61, verso 3. Olha o que diz o profeta. E dar a todos os que choram em Sião uma bela coroa, em vez de cinzas, uma coroa. Olha lá, o óleo da alegria, em vez de pranto, um manto de louvor, em vez de espírito deprimido. Quem que faz isso conosco, irmãos? Quem que transforma a lágrima em riso? Eles serão chamados carvalhos da justiça, plantio do Senhor. Tem como você ser plantado, o plantio do Senhor, e ser aquela florzinha moribunda? Não dá, irmão. É o óleo da alegria, carvalhos da justiça, para a manifestação da sua glória. Se você anda desse jeito e você não está glorificando a Deus. Cantamos o Salmo 122, fiquei feliz quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Sabem por quê? Porque o Espírito que está sobre nós, o óleo que está sobre nós é o óleo da alegria. E não tristeza. Então se você é aquela pessoa, nossa, tem que ir para a igreja de novo, você tem que reavaliar a sua conversão, amado. Você tem que reavaliar. Se estar com Cristo para você é um peso, você tem que reavaliar a sua conversão, amado. Estar com Cristo é isso aqui. Estar com Cristo é como o salmista no Salmo 30, verso 11. Olha só, é isso aqui, ó. Mudastes o meu pranto em dança. Não é para dançar aqui não, tá? Mas é alegria. É júbilo. A minha veste de lamento em veste de alegria. Você se alegra? Se você se alegrou hoje, você orou a Deus e falou, Deus, obrigado pela alegria da salvação. Você jubilou? Já se jubilou? Ou dançou, pulou de alegria por causa da salvação? Mas você pula se comprar um carro novo. Você pula se conseguir sua casa, um emprego novo. Aí você fica alegre, né? Onde que está o seu pensamento? Essas bênçãos, meios de graça comum, que é o sustento comum, que pode acontecer com qualquer um, inclusive com o ímpio. Inclusive com o ímpio. Será que esse é o motivo da minha alegria? Não deve ser, mano. Se eu olho para o ímpio, e Deus já faz isso justamente para nos colocar em sã consciência. Se aquilo que o ímpio tem é a alegria dele, e eu me contento com isso, eu tenho que ver alguma coisa está errada. As coisas que o ímpio tem, eu deveria tratar, sim, com gratidão, mas não é a fonte da minha alegria. A fonte da minha alegria é a salvação em Cristo. E quem me comunica isso? O Espírito Santo, o óleo da alegria. Mais do que os teus companheiros, diz aqui, não é isso que escreve aí? Ungiu com óleo de alegria mais do que a teus companheiros. A palavra companheiros aqui, irmãos, implica que os companheiros de Jesus participam da sua equidade e alegria. A palavra não é usada para anjos, mas para os seguidores de Jesus. Assim, ele é o Cristo e nós somos os cristãos que procedem dele. Portanto, Jesus não se envergonha de chamar seus companheiros de irmãos, como ele chama no capítulo 2, verso 11. Veja na sua Bíblia. Porque tanto o que santifica, como os que são santificados, são todos de um. Por cuja causa ele não se envergonha de lhes chamar de irmão. Mas quem que ele chama de irmão?
quem anda em justiça, na alegria do Senhor. Eu te pergunto, Cristo pode te chamar de companheiro? Essa é a questão. O texto, irmãos, é vivo. O texto, ao mesmo tempo que exalta Cristo, nos confronta. Porque quando revela quem Ele é, logo mostra quem nós somos. E este é o Evangelho. Porque precisamos dele. E a gente cada vez menor. Olha o que diz João. 1 João, a primeira epístola de João, capítulo 2, verso 20. Olha só. Mas vocês têm uma unção, escreve para os crentes. Vocês têm uma unção que procede do santo. E todos vocês têm conhecimento. João diz que os santos, então, são ungidos. São separados, são dele. Porque ele tem o cetro da equidade, da justiça. Ungiu vem da palavra grega krio, e significa consagrando Jesus para o ofício messiânico, e tanto concedendo-lhe poderes necessários para seu ministério. Ou também pode ser traduzido por revestindo os cristãos com os dons do Espírito Santo. E engraçado que no fim, na ressurreição dos mortos, receberemos um corpo revestido, né, de incorruptibilidade. Mas isso significa que já não somos revestidos? Quando a palavra ungido é encontrada no Novo Testamento, está falando que já somos revestidos com quem? Com o Espírito Santo de Deus. E isso não é pouca coisa, não. Você deveria dar mais valor para o Espírito Santo de Deus, amado. Você deveria agradecer a Deus por esse revestimento, mas certamente ele é justo, reto, santo, alegre, e dentre outros. Aí você volta lá em Gálatas, capítulo 5, tudo que já foi pregado. Está vendo como os textos se falam, se conectam? Verso 10. E tu, Senhor, no princípio, fundaste a terra, e os céus são obra de tuas mãos. Um Deus teria que ser criador. E ele é. A eternidade de Cristo aqui é encontrada em contraste com a criação finita. Veja só, dos versos 10 a 12, a qual estamos em diante, a eternidade de Cristo e seu domínio é o foco agora do autor. Então veja, ele falou do seu reinado, e agora ele vai falar sobre o seu domínio, o foco dele, e a eternidade de Cristo. E ele vai fazer isso de que forma? Contrastando com a criação que é perecível. Da onde que ele tira isso? Salmo 102, verso 25 a 27. Mais um salmo. No princípio firmastes o fundamento da terra, e os céus são obras de tuas mãos. No mesmo texto. Eles perecerão. Próximo verso você pode consultar. Mas tu permanecerás. Envelhecerão como vestimentas. Como roupas tu os trocarás e serão jogados fora. Mas ele permanece. Olha lá. Mas tu permaneces o mesmo. E os teus dias jamais terão fim. Imutabilidade de Deus. A aplicação da divindade, irmãos, portanto, foi induzida pela introdução, na qual o escritor demonstra a doutrina da eternidade do Filho. O Filho é eterno, e só é eterno quem é Deus. Além disso, é Criador, por intermédio de quem tudo foi criado, e por meio de quem todas as coisas são sustentadas. Verso 3 do capítulo 1. Estão conseguindo captar a intenção do autor? Estão conseguindo ver o que ele quer nos passar, irmãos? Amados, o que foi dito anteriormente acerca de Deus, agora é aplicado a Jesus Cristo. Ele ainda diz: e tu, Senhor, no princípio fundastes a terra. O Filho é Deus e Criador, sustentador do universo, e como tal, é muito superior aos anjos, é muito superior a qualquer criatura.
E os céus são obras de tuas mãos. Os céus, tudo que existe, seja visível ou invisível. Tudo, irmãos. É o que diz Paulo em Colossenses 1,16. Por ele foram criadas todas as coisas. Esse é o Deus que servimos, irmãos. Que tomou a forma de servo, morreu naquele madeiro para nos oferecer salvação. Mas o que é necessário? Reconhecer que você não consegue, que você é morto, que você não enxerga, que você não ouve nada. Despojar as suas obras, mandar embora e falar: me ajude, tem misericórdia de mim. Porque Ele, irmãos, é excelso, Ele é Criador, Ele é sustentador de todas as coisas. Pela sua palavra, tudo se cria, tudo se recria, tudo se mantém, tudo se põe em movimento. Este é o Deus que servimos, imutável. E agora veremos isso. Verso 11, ele diz: eles perecerão, mas tu permanecerás. E todos eles, como roupa, envelhecerão. Eles perecerão, mas tu permanecerás. Quem que é eles aqui, irmãos? Engloba toda obra da criação. Tudo envelhece, tudo passa, tudo definha. Hoje você é jovem, daqui a pouco você é velho. Tudo passa, sua roupa ela gasta. Daqui a pouco você está com fome. Por quê? Porque você é finito. Daqui a pouco você fica doente e precisa de remédio. Por quê? Porque você tem fraquezas. Mas e ele? Ele permanece. Ele não é fraco, ele é forte. E nele somos fortes, irmãos. Esse texto esclarece para nós, irmãos, a finitude nossa e das coisas criadas. E olhando para esse texto, nós devemos saber aonde nós devemos olhar, para onde nós devemos colocar o nosso foco. O erro das pessoas, irmãos, dos indivíduos, é se basear nas coisas criadas, se contentar com as coisas criadas. Isso é perecível, isso é finito. Seu filho é finito, sua esposa é finita, seu trabalho é finito, essa terra é finita. Logo, quando eu olho para o texto, eu penso: aonde está o óleo da alegria? Aonde que eu tenho que colocar realmente a minha confiança? A mensagem dessa parte do Salmo se chama a imutabilidade de Deus. Uma característica que o escritor de Hebreus atribui ao Filho. Então veja, o Deus do Antigo Testamento, tão adorado pelos hebreus, pelos judeus, ele está querendo dizer o quê? É o mesmo Deus, na forma do Filho. É o Filho que governa essa nova aliança, irmãos. É isso que nós precisamos entender. É o Filho quem rege, é Ele que tem o cetro da equidade, é Ele que separa com o óleo da unção da alegria. É Ele. Todas as coisas são por Ele, irmãos. É isso que o autor de Hebreus tem por intenção. Amados, Isaías 51, verso 6. Olha só o que diz o profeta que vem de encontro. Ergam os olhos para onde? Para os céus. Olhe para baixo, para a terra. Olha o que o profeta está falando para nós. Olha para o céu e olha para a terra. Os céus desaparecerão como fumaça. A terra se gastará como uma roupa. E os seus habitantes morrerão como moscas. Mas a minha salvação, olha para onde nós devemos olhar. Mas a minha salvação durará para sempre. A minha retidão, equidade, jamais falhará. Aonde tem que estar seu foco? Seus olhos, sua alegria, seu coração, suas prioridades. Aonde? E todos eles, como roupa, envelhecerão.
Tudo quanto o Criador fez traz a marca do tempo. O salmista usa a ilustração de uma roupa que muda. Quantas roupas você já perdeu? Principalmente os gordinhos, né? Que nem eu, assim. Quantas roupas já perdeu? Que gradualmente deteriora-se. Vem a traça, come, né? Já pegou uma roupa, tinha um furo. Falou, poxa, mas de onde veio esse furo? Traça. Tudo definha. Aí você quer ter alegria em quê? Amados, eu vejo cristãos vivendo com base em coisas materiais. Se um viaja, o outro tem que viajar. Se um compra o carro, o outro tem que comprar. E a alegria é essa. Aí para ir para a igreja? Ninguém quer ir. Quantas pessoas acham que não, eu posso viver a minha vida, ter alegria em todas essas coisas e Deus vai ter misericórdia de mim. Quantas pessoas se enganam com isso? Quantas pessoas acham que por ser um Deus bonzinho, vai chegar aquele grande dia e falar, não, você pagou as contas em dia, pode entrar. Como se a salvação fosse por obras. Eu vou repetir o que disse aqui o autor, ele ama a justiça, irmãos. E aborrece a iniquidade. E a única justiça que conhecemos é a dele, pela sua obra. Verso 12, como um manto os enrolarás, e como um vestido se mudarão, mas tu é o mesmo, e os teus anos não acabarão. Eu vejo esse texto, irmãos, e penso que tudo, inclusive o céu, os montes derreterão, tudo será desfeito. Em um abrir e fechar de olhos, irmãos, tudo acabará. E ele diz aqui, o autor aos Hebreus, e como um manto os enrolarás. No tocante ao que Davi diz sobre os céus perecendo, né, como vimos no Salmo, que necessidade há, porém, para essa explicação? Quando sabemos que todas as criaturas estão sujeitas à vaidade. A que propósito é essa renovação, a qual os próprios céus aguardam com tamanha expectação? O destino de que tudo é perecível. Nós lemos, irmãos, que a criação geme. Geme pelo quê? Pelo fim de tudo, irmãos. Pela volta do Senhor. Ou seja, a própria criação geme e as pessoas acham que são infinitas. A criação geme, irmãos, porque aguardamos a restauração somente em Cristo. Apocalipse 6, verso 14, relata sobre desfazer e enrolar, os céus fugirão dele. Olha só, o céu recolheu como se enrola um pergaminho. Já pensou nisso? O céu recolhendo como se enrola um pergaminho. Esse é o poder desse Deus. E todas as montanhas e ilhas foram removidas dos seus lugares. Aonde ele passa, tudo abre caminho. Você deveria pensar mais sobre quem é esse Deus que nós adoramos. E ser mais reverente a Ele. Nem o céu, nem as montanhas, que você não consegue nem tirar uma pedrinha. Quando Ele passa, abre. Cantamos aqui nos Salmos, né? Dia de ceia. O mar se abre. O que é isso? Lá em Moisés, o mar vermelho se abrindo. Isso era uma tipologia sobre o poder daquele que lidera, que governa o seu povo. Os montes pulam como carneiros. Tamanho é o seu poder. E como um vestido mudarão. A mudança do perecível é constante aqui, irmãos. Porém ele permanece fiel. Os homens o abandonam, transgridem, blasfemam, mas ele permanece, como Tiago diz, sem sombras de variação. A imutabilidade de Jesus é um contraste com a criatura. Nós somos infiéis, mas ele permanece fiel. Por quê? Porque ele não muda. E nós somos como um vestido e mudamos. E o texto diz no verso 12, mas tu é o mesmo.
e os teus anos não acabarão. Ao contrário disso, a eternidade de Cristo se revela para injetar nos justos um conforto especial. Porque se eu estou nele, irmãos, eu gozo disso. Eu me alegro nisto. O Salmo encerra-se afirmando que eles terão parte nesta renovação e que Cristo comunica ao seu corpo, à igreja, tanto a si próprio como a sua natureza. Nos garante eternidade. Por quê? Porque ele venceu a morte, irmãos. Verso 13. E a qual dos anjos disse jamais: assenta-te à minha destra até que ponha os teus inimigos por escabelo dos teus pés. Disseram isso para anjos? É isso que o autor de Hebreus está dizendo. A sentença introdutória assemelha ao verso que iniciamos aqui hoje, o verso 5. É a mesma sentença. E é interessante que o autor da epístola comece uma série de citações com pergunta: a qual dos anjos Deus jamais disse? E termine a série com a mesma pergunta retórica. Sabe o que ele exige de nós aqui no verso 13? Uma resposta. Disse aos anjos: assenta-te à minha direita? Não. Disse a quem então? É uma pergunta retórica, que exige de mim e você a resposta correta. Existem pessoas, e eu tenho parentes, que adoram anjos. Tem lá a imagenzinha lá do arcanjo Miguel, do arcanjo Gabriel, e fala, é os anjos da guarda. E ora para os anjos. Anjos são criaturas. Quem recebeu, assenta-te à minha destra, não foi anjo, foi Cristo Jesus. Assenta-te à minha destra. As primeiras 6 citações, irmãos, levam ao clímax nessa última, que é extraída do Salmo 110, verso 1, que inclusive já colocamos aqui, né? O Senhor disse ao meu Senhor: senta-te à minha direita, até que eu faça dos teus inimigos um estrado para os teus pés. Amados, esta frase, assenta-te à minha mão direita, não apenas é uma descrição simbólica ao assento de honra. Não é só honra. Eles também evocam a imagem de uma corte oriental, no qual o rei, assentado em seu trono, encontra-se rodeado de servos. Os servos ficam em pé diante da presença do rei, a fim de mostrar o quê? Respeito. Quando nós estamos aqui reunidos, irmãos, em adoração, em proscúnio, estão lembrados do termo? Nós estamos do quê? Nós estamos rodeando aquele que está assentado à destra de Deus Pai. Então a sua vinda na igreja não é qualquer vinda. Você está vindo aqui para rodear esse trono de graça e se prostrar e adorar ao Senhor. E saber que Ele está à destra de Deus Pai, irmão, é ser um escolhido por um rei para se assentar-se perto dele. A sua mão direita é a maior honra que alguém pode esperar e receber. Aí você chega atrasado. Será que um rei estenderia o cetro para você, sendo que a cerimônia já começou? Estenderia? Nós devemos mudar o nosso pensamento sobre o que nós fazemos aqui, amados. Se a própria Escritura diz que ele está sentado, que ele tem um ofício de rei e que exige dos seus servos, e os próprios anjos o adoram, como vimos, e nós? Como nos portamos? Será que você conhece esse rei? Será que você conhece a equidade e a justiça dele? A outra frase que complementa o verso 13 é: até que ponha os teus inimigos por escabelo dos teus pés, ou estrado, dependendo da sua versão.
A expressão aqui, irmãos, descreve uma prática militar oriental. Que prática é essa? Um rei ou um general vitorioso colocava seus pés no pescoço do derrotado. Você vê isso em Juízes 10, 24, vê em Isaías 53, 23, para demonstrar seu triunfo sobre o inimigo. Jesus deve reinar até que ponha todos seus inimigos sobre os seus pés. E ele vai pisar no pescoço de todos os derrotados. Essa é uma vitória já declarada de quando ele destruirá todos os inimigos e reinará com os justos. Verso 14. Não são porventura todos eles espíritos ministradores, enviados para servir a favor daqueles que hão de herdar a salvação? Quem são aqueles que irão herdar a salvação? Sobre quem que ele está falando aqui então no verso 14? Hã? Eleitos. E quem são os espíritos ministradores? Enviados para servir? Os anjos. Contexto. Contexto salva, irmãos. Sabia? Salva a sua leitura. Salva a sua compreensão. Agora, se recortar isso aqui, quantas coisas dá para tirar disso aqui? Inventar, hein? Mas o que o autor está fazendo? O contraste de quem para quem? O que ele vem trabalhando no texto, vocês entendem? Então não pode se perder isso. Não são porventura todos eles espíritos ministradores do trono de Deus e do assento de honra, a destra, qual acabamos de ver no verso 13. Ordens são dadas para os anjos trabalharem em favor e para o benefício dos crentes, dos eleitos. Enviados para servir em favor daqueles que iam herdar a salvação. A Escritura ensina que os anjos são espíritos ministradores. O que é um ministro? É um servo. O ministro é aquele que ministra, o ministro da palavra é aquele que serve a igreja através do estudo e da exposição das Escrituras. Os anjos são ministros a favor dos salvos. Ou seja, se a palavra está sendo pregada, precisa então desses ministros também participando conosco. Pergunta ao irmão, na igreja estão os anjos? O que você acha? 1 Coríntios capítulo 11, já leu? Diante dos anjos. Se aonde está um eleito, ali deve ter sim anjos rodeando. Pedro não diz isso? Os anjos estão ao nosso derredor. Então onde tem um salvo, tem os anjos nos servindo. Ministradores. Claro que isso com a ordem de quem? Daquele que está assentado na mais alta honra, no mais excelso e sublime lugar, à destra de Deus Pai. Ele fornece, vai, vem, serve, ministra, fala, faz. A Escritura ensina que os anjos são espíritos ministradores enviados para servir aqueles, o povo de Deus, que herdarão a salvação. Os anjos anunciaram a lei de Deus. Vai em Êxodo, você vai ver. Entregaram mensagens ao povo de Deus. Ministram de acordo com as necessidades do povo de Deus. São nomeados guardiões de cidades e nações. E ajuntarão os eleitos por ocasião do retorno de Cristo. Quem faz juntar os eleitos? Os anjos. Os anjos. A plenitude da salvação herdada. Veja que no último verso aqui abordado hoje, irmãos, tem uma referência à salvação como herança. Somos salvos, irmãos, porque somos co-herdeiros. Somos salvos porque somos irmãos por adoção de Cristo. A qual no capítulo 2, verso 11, já vimos que ele não se envergonha de chamar de irmãos. Conclusão, amados. Nessa citação, o contraste entre os filhos e os anjos é levado em um clímax. Jesus está assentado no trono e envia anjos para servir os crentes. O contraste é de fato surpreendente.
Apesar de sua santidade, sua posição e sua dignidade, os anjos continuam a atuar como espíritos ministradores, aos herdeiros da salvação. Em um sentido, portanto, os anjos são inferiores aos santos. Mas, claro, estão próximos de Deus e são criaturas de Deus. Que Deus te abençoe, amado. Mas que hoje a mensagem seja para que você fixe a superioridade de Cristo. A superioridade até mesmo sobre os anjos. Porque é isso que o autor tem por intenção. Que nós reverenciamos, que nós possamos ter zelo, cuidado, amor por aquilo que ele representa. Quem ele é, justo, perfeito, com um cetro de equidade, que ama a justiça e aborrece a iniquidade. Que Deus abençoe os irmãos. Amém? Fique de pé, vamos orar ao Senhor.